Samuel, capítulo 7. Segunda Samuel, capítulo 7, versículo 22. Amém? Amém? Glória a Deus. Então o Senhor, neste breve versículo, vai nos dizer assim: por isto sois grande, ó Senhor Javé, ninguém há semelhante a vós, e não há outro Deus fora de vós, segundo tudo o que ouvimos dizer. Palavras do Senhor. Irmãos, o tema desta noite de hoje, desta pregação é: não há outro. E quem nos disse essas palavras que nós acabamos de ouvir foi ninguém mais, ninguém menos que Davi. Hoje eu fui convidada pelos irmãos, através da inspiração de Deus, a falar de alguém que eu particularmente tenho muito apreço e aprendo muito: o rei Davi. Quem aqui já ouviu falar do rei Davi? Levanta a mão. Se não todos, a maioria de nós ouvimos a história de Davi que derrotou o Golias, o gigante. E Davi era um menino, jovem, pequenino, e foi usado profundamente por Deus. E nesta noite, através deste ungido do Senhor, o Senhor quer dizer para mim e para você: assim como usei Davi, eu quero te usar também. Quero levantar aqui nesta igreja hoje, neste novo tempo, novos Davis. E o Senhor, Ele nos questiona: quem aqui está disposto a ser o Davi deste tempo? E aí agora vocês falam: eu. Quem aqui está disposto a ser o Davi deste tempo? E aí, então nós vamos ouvir um pouco mais sobre a vida de Davi e o contexto que nós estamos hoje, de que não há outro Deus. E aí, no final, vocês vão me responder se ainda desejam viver como Davi e ser Davi para este tempo. Amém? Então, irmãos, hoje o Senhor, Ele quer nos falar de missão, de propósito, de promessa e de tempo. Hoje nós estamos vivendo a era digital, onde a informação é muito rápida. Qualquer coisa que a gente queira saber, nós pegamos o nosso celular e ali nós descobrimos, né? Eu não sei o que é tal coisa. Várias vezes eu estou em casa com meu esposo, a gente conversando: o que é isso? E aí nós pegamos o celular e ali descobrimos. Então nós estamos em uma era que as coisas acontecem muito rápido. Tudo hoje vai para o Instagram, para o Facebook, para os noticiários. Então isso tem atraído para nós a agilidade da informação. E acompanhada a agilidade da informação, nós estamos muito mais ansiosos. Sim ou não? Quem aqui, quando alguém chega e diz assim: olha, irmão, eu preciso falar uma coisa com você, mas só depois do grupo de oração. Espírito, mexe com a gente, não é? A gente fica assim: meu Deus, o que eu fiz? E aí você não consegue se concentrar no grupo de oração, porque você fica imaginando mil coisas. Isso acontece só comigo ou com vocês também? É assim, né? É melhor que a pessoa fale logo na hora. Porque nós estamos tão ansiosos para que as coisas aconteçam no nosso tempo. E aí quando nós chegamos ao grupo de oração, aqui jovens tarados, e alguém vem aqui ministrar e pregar e diz para nós: olha, Deus tem uma promessa na tua vida, Deus tem milagres para realizar através de você. Aí você recebe isso, recebe essa promessa, essa força, aí você volta para sua casa. Você coloca a sua cabeça no travesseiro e você pensa assim: Deus, quando? É no próximo grupo de oração? Semana que vem eu já vou chegar aqui levantando a mão e curando. Eu já vou chegar pregando, Deus. E aí vai passando o tempo, você continua vendo aqui para o grupo de oração. As ministrações continuam direcionando promessas, milagres e prodígios.
E aí você continua voltando para tua casa e as coisas continuam da mesma forma. E o nosso coração fica ansioso. E aí, irmãos, hoje o Senhor vai nos falar disso através da vida de Davi. Deus tinha uma promessa na vida daquele pequeno jovem, se tornar o rei de Israel. Então, o atual rei da época, e quando Davi ainda era muito pequeno, era o rei Saul. Só que o rei Saul já estava há muito tempo desagradando o coração de Deus. Ele já não escutava mais a voz do Senhor para direcionar o povo. Então o Senhor, ele usa da vida do profeta Samuel para ungir um novo rei para Israel. E quando nós falamos da figura do rei, nós pensamos em quem? Alguém mais maduro, experiente, de posses, não é verdade? Alguém que passa essa credibilidade, essa segurança. Então, inspirado por Deus, o profeta Samuel vai até a casa de Jessé para ungir ali o novo rei de Israel. E aí Jessé apresenta todos os filhos dele, todos robustos, altos, fortes, trabalhadores. Sentam-se à mesa. E aí o profeta Samuel questiona no coração dele: Senhor, é aqui que está o futuro rei de Israel? Qual desses que está à mesa eu devo ungir? E aí o Senhor diz: nenhum desses. E o profeta questiona o pai: estão todos aqui os teus filhos? Está todo mundo sentado aqui à mesa? Não está faltando ninguém? E aí Jessé diz: tem o meu filho mais novo, o Davi, pastor de ovelhas, e ele está atarefado, cuidando das ovelhas, cuidando do rebanho. E aí o profeta diz: então nós não vamos jantar enquanto Davi não chegar. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Que por mais que as pessoas olhem para nós e não enxerguem a promessa de Deus, que olhem para nós e não enxerguem capacidade de cumprir e realizar o propósito de Deus, Deus nos enxerga mesmo em meio à multidão. O profeta poderia ter ungido aqueles que já estavam ali, mas a promessa de Deus vem daquele que é simples, daquele que tem o coração aberto, daquele que tem o coração contrito e reservado para Deus. Então Davi chega, imagina que você chegou do seu trabalho, a mesa está toda completa e tem visita na sua casa e ninguém te falou nada. E aí o seu pai diz: ó, Davi, é para você sentar, o profeta estava só te esperando. Davi, que passou a vida inteira sendo menosprezado pelos irmãos, se depara em uma realidade que todos esperaram ele chegar. E aí o profeta disse: chegou. Entrou na casa o rei de Israel. E aí os irmãos de Davi olham para ele e dizem: como assim? Davi? Davi é pastor de ovelhas. Davi é pequeno, Davi não sabe lutar, Davi não sabe nada. Davi é fraco. Olha a estatura de Davi. Mas o profeta unge Davi. Quando o profeta unge Davi, irmãos, ele tinha mais ou menos 12 anos. Vai nos dizer as Sagradas Escrituras. Sendo sinceros, alguém aqui imagina um rei de 12 anos? Sim ou não? Mas Deus imaginava. E lembra que eu falei da ansiedade? Imagina, irmãos, que o profeta chegou na casa de Davi, ungiu Davi e disse: você será rei de Israel. Mas o profeta não disse quando. O profeta não falou: olha, Davi, ano que vem você vai ser rei. Olha, Davi, semana que vem a gente vai te levar para o palácio, vai te colocar as vestimentas de rei e vai te consagrar rei de Israel já. Não, irmãos. Isso demorou longos tempos. Para encurtar a história de Davi, com 12 anos ele foi ungido. Com 37 anos, ele se tornou rei de Israel.
37 anos. Quem aqui estaria disposto a esperar tudo isso? E não foi um caminho fácil. A fundo da palavra, a vida de Davi não foi nada fácil. Primeiro, ele derrota ali o gigante, ganha o apreço do rei Saul, é carregado para dentro do palácio, se torna alguém muito próximo do atual rei, se torna ali conselheiro. Tudo que o rei fazia, ele buscava entender qual era ali a percepção de Davi. E as pessoas começaram a se aproximar também de Davi para consultá-lo. E aquilo gerou dentro do coração do rei inveja. E ele começou a perseguir Davi. Davi teve que fugir para não ser morto. E muitas vezes, irmãos, nós vamos ter uma promessa nas nossas vidas. Mas o caminho até o cumprimento desta promessa é um caminho longo, é um caminho de sofrimento. É um caminho que muitas vezes a gente vai olhar para ele e vai dizer: Senhor, eu acho que eu entendi errado. Eu acho que o dia que eu fui lá no grupo de oração e disseram que Deus tinha uma promessa para a minha vida, eu acho que era para o irmão que estava do lado. Mas não, irmãos. A promessa é para você. Bate-se no seu peito e diz: a promessa é para mim. Porque Deus não é homem para mentir. E mesmo que o caminho seja difícil, mesmo que o caminho seja de grandes tribulações, o Senhor honra a fé daquele que é justo. Então Davi foi ali chefe de exército, liderou homens na batalha, venceu batalhas terríveis, conquistou o respeito do povo, amadureceu, cresceu na fé, se tornou homem. Então o rei Saul morre e o Senhor levanta Davi como rei de Israel, conquistando ali povos para o Senhor. E quando Davi chegou, depois de todas as batalhas, de todas as dificuldades, ele recebeu ali o cumprimento da promessa de Deus. Ele vai dizer: agora é tempo de descansar, Senhor. Já venci tantas batalhas para vós, agora estou no palácio e é tempo de descansar. Só que este descanso que Davi recebeu inquietou o coração dele. E ele disse: eu preciso construir um lugar para que o Senhor seja adorado. Porque o Senhor que fez tudo isso por mim, merece um lugar para que as pessoas venham, louvem e engrandeçam o nome dele. Davi queria construir uma estrutura física para que o Senhor fosse adorado. Mas não era o que o Senhor queria. Por isso, irmãos, que nesta passagem o Senhor, através da boca de Davi, nos diz que não há outro Deus senão o nosso Senhor. Porque quando Davi começa a se movimentar para construir uma estrutura física, para adorar o Senhor ele diz: Davi, a promessa ainda não terminou. Ela passou por você para ter início, mas ela ainda não terminou. Eis que virá o meu filho, que virá da tua descendência. Ele será grande e o seu reino continuará eternamente. E nesse momento, Davi achou que o Senhor estava falando do rei Salomão, que era filho de Davi. Mas o Senhor estava falando de outra pessoa. Quem era? Quem era? Quem era? Jesus. A promessa passa pela vida de Davi para preparar o caminho daquele que é, daquele que vem, daquele que não há outro igual, que é o Senhor. E o Senhor estava querendo dizer para Davi: eu não quero estruturas físicas, eu quero teu coração, e que ele continue aberto para que a minha promessa continue a ser frutificada. E hoje o Senhor, Ele diz para mim e para você: eu preciso que o teu coração também esteja aberto para que aí dentro a minha promessa se realize, mesmo em meio à espera e ao sofrimento. A promessa faça por mim e por você, irmãos. A promessa não é só para nós.
Atos dos Apóstolos vai dizer que o Espírito Santo seria derramado sobre a igreja para que eu e você evangelizássemos até os confins da terra, não somente dentro das estruturas físicas, mas nós precisamos abrir e ir além. O Senhor, Ele quer usar da tua vida para gerar vida para outras pessoas. É para isso que você está aqui, porque hoje o Senhor, Ele te elege através de uma promessa. Por isso que eu perguntei, irmãos, quem aqui quer ser Davi de tempo? Um tempo tão difícil que nós estamos vivendo, aonde falar de Deus se tornou a pior coisa do mundo. Aonde falar de Deus parece que nós somos extraterrestres, não é verdade? Nós somos de outro mundo. Quando as pessoas olham para nós e enxergam em nós a palavra de Deus, já acham que nós estamos ultrapassados. Mas nós precisamos mostrar para o mundo que não há outro, que é somente um caminho, que é somente um Senhor, o Deus das nossas vidas. E hoje você é o tabernáculo do Senhor. É dentro do teu coração que a sasta pega fogo, como nós cantamos. É através do teu coração que o Senhor quer operar. É através da tua vida que o Senhor quer libertar pessoas que estão viciadas, que estão impregnadas em uma cultura de morte. E nós precisamos declarar para o mundo que não há outro, que é somente o Senhor quem liberta, quem transforma e quem restaura. Mas para isso, irmãos, a promessa passa pela minha e pela tua vida. E olha que engraçado, o Senhor encontrou em você algo de bom. O Senhor encontrou em mim algo de bom, mesmo conhecendo quem sou eu e quem é você. Porque, irmãos, é fácil ser bonzinho aqui na igreja, não é? É bem fácil. Difícil é ser cristão lá fora. Difícil é ser Davi lá fora. Mas o Senhor enxergou algo bom em nós. Porque quando Ele nos criou, Ele olhou para nós e disse: é muito bom. Então o Senhor colocou sobre o teu coração, sobre a tua vida, um talento, um dom, um ministério, para que você frutifique na vida dos outros a alegria de entender que há somente um Deus que deu a vida por nós. E diz assim, a promessa. Diz assim, a promessa. A promessa passa por mim e chega até você. Teria grupo de oração hoje se não tivesse ninguém aqui? Não. Teria rei Davi se não existisse uma promessa de Deus para passar através dele? Não. A promessa, irmãos, passa pela minha e pela tua vida. E enquanto nós estivermos no exercício da promessa, estivermos dentro do coração de Deus, o inimigo não tem poder sobre nós. Amém? Sabe aquela música do Padre Marcelo? O inimigo pode até tentar, mas nunca vai me derrubar. Porque quem tem Maria como mãe tem sempre o amor de Jesus. Irmãos, tentaram derrubar Davi. O rei Saul tentou matar Davi. Mas quando o Senhor ele levanta um ungido, ninguém pode tocar neste ungido até que a promessa se cumpra. O Senhor nos protege, o Senhor nos guarda. E o dia que a promessa se cumpre, que nós já tenhamos realizado o nosso propósito, aí nós vamos experimentar a coisa mais fantástica deste mundo. Algo que nós precisamos ansiar todos os dias, que é o nosso encontro com Jesus Cristo. Amém? Então eu já não sei se tentar contra a tua vida, mas hoje o Senhor te diz, tudo que se levantou contra você para estar aqui hoje, para receber a promessa de Deus, cai por terra pelo sangue de Jesus, que hoje te ungiu e te consagrou para ser profeta, aonde o Senhor te plantar. Amém? Quando eu preparava esta pregação, o Senhor ele me levava a refletir um dos salmos de Davi, que dizia, ninguém pode tocar o ungido do Senhor,
Aquele que tem promessa não será afligido. E eu falei, Senhor, isso não se encaixa com a pregação, com o que eu tinha preparado dentro do tema. Na minha cabeça não se encaixava. Mas quando nós temos promessas de Deus sobre a nossa vida, os sinais, eles falam muito, irmãos. E aí nós estávamos no carro, a caminho daqui, e faltando 15 minutos para a gente chegar, um carro bateu no nosso carro. E ali naquele momento, irmãos, que o carro bateu no nosso carro, eu entendi o que o Senhor queria dizer. Nesta noite, irmãos, o Senhor não está de brincadeira. Ele quer levantar aqui, nesta igreja, pessoas que estejam dispostas, ao sair de casa, enfrentar qualquer coisa, para que o nome de Jesus seja pregado. Ao sair da tua casa, você enfrentou todo o mal para que o nome de Jesus fosse pregado, para que a tua vida fosse restaurada, para que a tua vida fosse libertada e você se tornasse hoje fruto de salvação. Porque este mundo, irmãos, ele precisa que os profetas se levantem. Porque enquanto os profetas estiverem paralisados, enquanto os profetas estiverem lá fora, de boca fechada, o mundo se levanta em trevas e nós deixamos de pregar o Evangelho. E Jesus, quando ele veio ao mundo, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não é uma batida de carro que vai nos parar de glorificar o nome do nosso Senhor. Porque não foi um rei que conseguiu matar Davi, que era o ungido do Senhor. E hoje você é este ungido. Hoje o Senhor, ele conta com você. Mesmo que ao se olhar no espelho, você se enxergue pequeno. Você se enxergue um nada. Hoje o Senhor, ele te diz, não há outro como eu, e eu te escolhi. Eu quero te usar. E através deste sábado à noite, o Senhor, ele quer levantar aqui homens e mulheres que estejam dispostos, diante da sarça, a assumir o compromisso de ser de Cristo e dele somente. Chega de viver o Evangelho pelas beiradas. Chega de viver somente no momento do fogo. É muito bom, irmãos, quando nós levantamos os nossos braços, quando nós recebemos essa força do Espírito Santo, quando nós sentimos os arrepios, quando o choro vem. É bom ou não é? É bom quando vem alguém, coloca a mão no nosso ombro e ora por nós. E fala, olha, Deus tem promessa na tua vida, o Senhor está mandando eu revelar isso para você. Tudo isso é muito bom. Mas nós precisamos descer do monte e proclamar que não há outro, que existe somente um. Davi queria construir uma estrutura física e Deus estava somente pedindo o coração de Davi. É o meu e o teu coração que precisa erguer um altar de adoração. É o meu e o teu coração que precisa queimar. E queimando o nosso coração, a gente tem que estar lá no metrô, irmãos, pegando fogo. As pessoas olharem para o lado e pensam, nossa, está quente aqui, né? E aí você vai falar assim, está quente, irmão, está quente. A presença de Deus está quente aqui. É assim que a gente precisa chegar, irmãos, é simples. É na fila de um supermercado. Quando a primeira coisa que a gente quer falar é dizer assim, nossa, esse mercado é sempre assim. Olha o tamanho dessa fila. Pelo contrário, olha, eu não sei se você vai na igreja, mas vamos rezar aqui comigo? Vamos clamar o fogo do Espírito Santo? A gente precisa ser louco, gente. Dom Edmilson, bispo de Guarulhos, no congresso de pregadores do ano passado, ele dizia, na abertura do congresso, bom dia, loucos. E aí todo mundo olhou assim, loucos? Aí ele, sim, loucos. Porque para pregar o Evangelho, para anunciar que só há um Deus, é preciso ser muito louco. É preciso ser muito louco. Mas, irmãos, bendita loucura que nos leva para a cruz.
E ali a gente enxerga que o nosso nada se une à grandeza de Deus e nós nos tornamos este exército em ordens de batalha. É para isso que nós estamos aqui, para nos levantarmos como profetas. Camila, mas eu não prego, eu não canto, eu não toco. Querida, a tua presença ela precisa fazer a diferença. A sombra dos discípulos, aonde passava, curava. Sabe por quê? Porque eles entenderam, não há outro. Não há outro que possa fazer. Então, se somente um pode fazer, eu quero viver como ele viveu, eu quero que ele esteja dentro de mim, eu quero que o reinado dele seja aqui dentro do meu coração, porque aonde eu passar, ele vai estar comigo e milagres e prodígios vão acontecer. Porque nós nos acostumamos a dizer assim, ai, mas só lá no tempo de Jesus que os milagres aconteciam. Aqui está cheio de gente que tinha morrido e que ressuscitou, que era paralítico e voltou a andar. Mas cadê os 4 amigos rasgando o telhado para proclamar que não há outro que pode curar? Sou eu e você, irmãos, que precisamos proclamar isto entre as nações. Isaías vai dizer, chamem os sentinelas, segurem as vossas ferramentas, declarem que Jesus Cristo é o Senhor. Queime dentro do nosso coração a chama de Pentecostes. Irmãos, nós temos tudo. O ruá foi soprado, o Espírito derramado, os dons distribuídos, os talentos derramados. E a gente fazendo cara de paisagem. Uma vez, acho que foi em 2014, 2015, eu tinha acabado de voltar da missão Jesus no Litoral, onde jovens da Renovação evangelizam nas praias no período de final de ano. E aí nós usávamos uma camiseta que estava escrito Jesus te ama. E aí eu fui, acho que para o atendimento de oração lá em Guarulhos, na volta, com aquela camiseta. O ônibus, passei na catraca do ônibus, me sentei e o cobrador olhou assim, ô Fia? Aí, oi, Fio. Aí ele olhou para mim e disse assim, obrigado. Aí eu pensando humanamente, mas eu só paguei a passagem, não é isso que a gente faz quando entra no ônibus? Na minha cabeça. Aí ele disse assim, obrigado. Porque tudo que eu precisava hoje era ler o que está escrito na tua camiseta. Tá vendo, irmãos? A gente não precisa de um microfone. A gente não precisa de um instrumento. Tudo isso é muito bom. É maravilhoso. Nos enriquece na graça. Mas quando não tiver nada disso, nós ainda precisamos continuar proclamando o senhorio de Jesus sobre este mundo. Que nós somos amados por Ele. Existem pessoas, irmãos, jovens, morrendo, porque se olham no espelho e não enxergam beleza. Trabalhei com uma jovem de 17 anos, que no calor 40 graus, ela ia trabalhar de blusa. E um dia tomando café com ela, eu perguntei por que ela estava assim. E fui ali ministrando a palavra de Deus para ela e ela me mostrou os braços dela. Imagine, irmãos, o sofrimento de alguém que precisa se mutilar para acabar com a dor do coração, sendo que eu e você temos algo em nós que pode curar o outro. Eu e você portamos alguém que tem cura. E é por isso, irmãos, que Davi, ao entender o que o Senhor Deus estava falando para ele, que não era para naquele momento ele construir nada, que o Senhor queria somente o coração dele, Davi proclama, por isso sois grande, ó Senhor Javé, ninguém é semelhante a vós e não há outro Deus. E mais atrás na palavra ele vai dizer, quem sou eu e quem é a minha família para que o Senhor cuide tanto assim?
Quem sou eu, Camila? Quem é você para que o Senhor cuide tanto? É pedra preciosa, é vida preciosa aos olhos de Deus. Você é amado, você é querido. E o Senhor tem sobre a tua vida grandes coisas para realizar ainda. O tempo não acabou. Não importa a idade que você tem, o tempo novo começa hoje. Não importa se você não sabe ler direito, como você fala. O tempo de Deus para a tua vida começa hoje. E aí, irmãos, enquanto nós cantávamos lindamente, que não há outro lugar que nós poderíamos estar, quando nós íamos cantando sobre a sarça, o Senhor colocava algo no meu coração. A palavra de Deus vai dizer como é lindo os pés dos mensageiros que anunciam que não há outro Deus. Que não há outro, é só o nosso. O Antigo Testamento está rico de profetas que se levantaram para destruir hierarquias de pessoas que adoravam falsos deuses, viviam em uma vida pagã, assim como muitos que nós conhecemos vivem hoje, adorando ao dinheiro, adorando a fama, adorando os status, as curtidas. E eu e você precisamos remar contra isso. Mas para isso, irmãos, nós precisamos assumir a graça de receber a promessa. Segurar com as mãos e dizer: Jesus, conta comigo. Eu não sei aonde, mas vamos juntos. E aí, irmãos, o Senhor, ele profeticamente nos convida a fazer isto, ó. Tira a sandália dos teus pés. O lugar que você está é santo. O teu coração é santo. Para de pisar falso. Deixa o Senhor colocar firmeza. Deixa o Senhor colocar firmeza aonde está desestabilizado. Quando o Senhor, através da sarça que queima, ele diz para Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. O Senhor está dizendo assim para Moisés: Moisés, se desfaça de tudo aquilo que te impede de me seguir. Se desfaça do peso que você carrega sobre os teus pés e que não te deixa viver a promessa que eu tenho para a tua vida. Moisés estava aflito, depressivo, pastoreando as ovelhas do seu sogro. Já tinham se passado décadas da promessa da libertação do povo do Egito. E o Senhor lhe disse: tira as sandálias. E Ele está dizendo para você aqui hoje, com a meia furada, com a unha sem pintar, com o chulé, tira a sandália. Para proclamar que não há outro, tira a sandália do orgulho, tira a sandália da vaidade. Que o teu coração seja terra santa. Que o teu coração seja porto seguro para quem está em desespero. Que o teu coração seja sarça ardente para quem está gelado. Que o teu coração seja morada de Deus. Tira a sandália. O lugar que você está é santo. Amém? Deu para entender?
glória a Deus. Então eu queria convidar você a ficar de pé, com autoridade e poder. Hoje o Senhor, Ele diz para nós: eu quero que o teu coração seja o meu altar. Eu quero queimar aí dentro. Eu quero que você renda louvores ao meu nome, para que os outros saibam que não há outro. Mas para isso, tira as sandálias. E nesse momento de oração, eu sei que o que eu vou pedir parece uma loucura, mas eu vim aqui para fazer algo louco mesmo. Eu queria convidar você a tirar o seu sapato. Isso. Enquanto você tira o seu sapato, eu vou beber água, porque a garganta já secou.